Como todos sabem, setembro é um mês em que a gente tem uma campanha mundial de combate ao suicídio, de prevenção ao suicídio, e isso vem sendo cada vez mais forte na juventude. Então, quando o mês de setembro chega, a gente começa a preparar ele para fazer parte também dessa campanha. Então, como igreja, a gente apoia essa causa, né? Apoia esse movimento. Então, a gente se reuniu e planejou os cultos desse mês, né? Que ficou organizado em 3 partes. São 4 sábados, mas são 3 razões para viver, né? E o último vai ser uma comunhão, com todo mundo reunido, conforme a pandemia nos deixar, a gente vai fazer essa comunhão. E aí a gente dividiu em 3 razões, que vão ser faladas no decorrer dos cultos. E hoje a primeira vai ser esperança, né? A primeira razão, esperança. Quando eu decidi fazer com as meninas essas 3 razões, eu fiz um paralelo à série 13 Razões, que é uma série bem realista, sobre bullying, sobre suicídio. Só que quando eu assisti a série, eu senti um pesar muito grande no coração, mas eu fiquei imaginando como seria se aquela garota tivesse conhecido Jesus, se tivesse algum de nós na vida dela, se tivesse alguém representando Jesus na vida dela, como tudo seria diferente, como a vida de todos aqueles jovens que foram totalmente atingidos por aquele suicídio daquela garota, como teria sido a vida deles. Então, ano passado, quando eu assisti e eu comecei a colocar a mente para trabalhar, que esse ano seriam as razões para viver, né? Quais razões eu tenho para viver hoje? E eu, sem orgulho nenhum, falo que eu tenho completa autoridade para falar sobre isso hoje. O Espírito Santo de Deus mexe comigo quando é sobre esse assunto, porque eu vejo onde eu estou hoje, é um milagre. E todas as vezes que eu vou pregar, eu vou chorar. Todas as vezes que eu falar sobre isso, eu vou lembrar de onde Deus me trouxe, de onde eu estou e do que eu estou fazendo para Deus. Amém? E eu prometi que eu não ia ter vergonha disso. Porque esse medo de expressar as minhas emoções me pararam por muito tempo. Foi como se fosse uma limitação na minha vida. E eu falei para Deus que isso não seria mais. E hoje, antigamente, eu não me sentia à vontade aqui em cima para expressar isso. E hoje eu me sinto à vontade para ser quem eu sou na frente de vocês. Amém? Isso é muito bom. Isso significa que eu me sinto em casa, que eu me sinto acolhida por vocês. Então, quando eu pensei nesse tema de esperança, eu pensei no livro de Lamentações. E esse livro, eu fui estudar um pouquinho sobre ele. E esse livro é um livro da Bíblia que é composto por 5 poemas. E então eu fui começando a entender por que esse livro tem tanto a ver com as emoções. Porque quando se fala em poema, em cântico, se fala muito da expressão da alma, né? Da expressão dos sentimentos. E Lamentações é uma expressão de sentimento de dor, né? Quando Jerusalém estava sendo totalmente destruída e totalmente passando por sofrimento, as mulheres estavam sendo estupradas, as crianças estavam sendo sacrifícios, estavam passando por um momento de guerra. E aí eu comecei a pensar, é exatamente isso que uma pessoa que sofre problemas emocionais vive. Ela vive uma guerra, ela vive um sofrimento profundo e ela pensa que Deus não está vendo ela. E quando você vai ler o livro, os capítulos 1 e 2 do livro de Lamentações, é só lamentação, é só tristeza, é só angústia. O profeta escreve tentando expressar o sentimento daquela nação, daquelas pessoas. Então, eu comecei a entender o que ele estava querendo passar ali. Ele estava querendo passar exatamente o que eu sentia quando eu estava sofrendo. Ele consegue passar exatamente o que você, que está sentindo alguma dor, algum problema emocional, está sentindo.
Então, esse livro tem tudo a ver com o tema, com o Setembro Amarelo, com as emoções, com essa oscilação de emoções. Tem tudo a ver com alma, né, com emoção. Porque hoje esse tema de esperança aborda, a gente vai começar a abordar sobre a alma, sobre as nossas emoções. E depois a gente vai falar sobre o espírito. Então, no capítulo, aí eu marquei, eu deixei achei bem forte, o segundo versículo do primeiro capítulo, que fala assim: ela chora dolorosamente na noite, e as suas lágrimas estão sobre as suas bochechas. Dentre todos os seus amantes, ela não tem nenhum para confortá-la. Todos os seus amigos portaram-se traiçoeiramente para com ela. Eles tornaram-se seus inimigos. E aí eu comecei a ler isso, eu comecei a pensar em como a gente coloca as nossas expectativas em pessoas, em outras coisas que não sejam Jesus. Não que as pessoas não possam nos ajudar no momento de dor, mas a nossa principal perspectiva tem que ser em Deus, entende? Tem que ser em Jesus. E as pessoas Ele vai colocando em nossas vidas, as pessoas certas, as pessoas para aquele tempo. E então eu comecei a pensar que, quando fala assim, todos os seus amantes, Ele fala, tudo que compete com Deus na sua vida, você começa a ver que eles te abandonaram. Geralmente a gente procura em coisas uma cura imediata, né? Uma cura repentina dessa dor, desse sofrimento. E o que eu tenho para te dizer é que isso não é rápido. É um problema emocional, um sofrimento. Alguns podem até passar rápido, mas geralmente é um processo. Geralmente é um passo de cada vez. Geralmente é um dia de cada vez. Então você precisa ter forças para entender que é algo profundo. Então, se você está vivendo um sentimento profundo de tristeza, você precisa de uma profundidade também de cura. Não tem como você procurar cura em um vício. Não tem como você ter uma cura em comprar algo para se sentir feliz, numa comida. Não são sentimentos superficiais. Uma pessoa que está passando por um problema emocional, ela definitivamente não é alguém superficial. Provavelmente é alguém muito intenso, que está passando por um sentimento intenso de tristeza. E a gente precisa ter essa visão e essa empatia com o próximo. De entender que essa pessoa está passando por algo profundo. E a gente precisa ser luz na vida dessa pessoa para explicar para ela que a única profundidade capaz de anular essa dor é Jesus. É o amor de Deus, é entender que Deus, Ele é leal. Provavelmente tem pessoas aqui que estão passando por isso. Provavelmente não, com certeza tem pessoas aqui passando por isso. E que perde as expectativas nessas coisas. Então, o que eu tenho para te dizer é que várias vezes que eu tentei amenizar a minha dor, imediatamente eu me afundei ainda mais. Eu fui me afundando ainda mais. E essa dor não era curada. Então, todos os dias que eu pensava que eu estava melhor, vinha algo e me derrubava mais, porque as minhas expectativas estavam em coisas superficiais, que só colocavam um curativo, mas não curavam a minha vida de verdade. Você deve estar passando por várias guerras internas, e isso não pode ser internalizado em você, amém? A gente vai falar no próximo culto sobre pessoas, sobre estar próximo de pessoas positivas, né, que te levem para o lugar mais alto, mas definitivamente você precisa achar alguém, claro, Jesus em primeiro lugar, mas alguém com quem expressar essa dor, alguém com quem expor isso, né? Alguém que você se sente confiável em falar. Ou procurar um tratamento mesmo. Na época que eu tive problema, foi uma época em que na igreja não havia muita exposição disso. Então, eu tinha uma ideia de que tratamento, remédio, era algo que não era de Deus, que era pecado. E eu briguei internamente com isso. Briguei muito. E no início, boa parte do meu tratamento não foi eficaz, porque eu tinha esse bloqueio de me render ao tratamento. Então, foi construído toda uma ponte para que isso viesse sendo quebrado dentro da igreja, de que a medicação às vezes é necessária, de que o tratamento é necessário.
e de que você precisa viver esse processo, de um dia de cada vez, né? E vencendo essas religiões da nossa cabeça, essas prisões da nossa cabeça que vão nos fazer cada vez mais nos afundar. Então, não procure essa cura, esse afago em coisas superficiais. Você precisa sair dessa zona de conforto e entrar numa zona de cura. O início vai ser um pouco doloroso, mas nada é pior do que a dor que você está sentindo. Nada é pior do que essa prisão em que você está vivendo. Então, se permita sair dessa zona. Quando eu falo zona, quando eu estava estudando hoje a palavra, eu lembrei que, por muito tempo, meu vício era na minha própria tristeza. Eu não permitia sentir nada que me fizesse feliz. Nas vezes que eu tinha uma felicidade, que acontecia algo bom na minha vida, eu não conseguia sentir esse sentimento com a mesma intensidade que eu tinha de uma tristeza, de uma coisa ruim que me acontecia. Então, ao longo da igreja, ao longo da minha intimidade com Jesus, eu fui entendendo que isso era um vício. Que a autocomiseração também é um vício. E isso é uma linha fina em que a pessoa que às vezes tem um problema não consegue perceber. Que a doença se torna seu vício. Para as pessoas terem pena, para as pessoas ficarem perto, porque você, na verdade, está buscando em alguém algo que só Deus pode preencher. Então, isso é algo que você tem que tomar muito cuidado. E essa parte do texto fala muito sobre pecado, né? Fala sobre eles estarem sofrendo porque abandonaram a Deus, porque viviam uma vida de pecado. Mas nem sempre é assim. Nem sempre a pessoa tem uma vida de pecado e por causa disso ela não vai sofrer. Tem muitos homens e mulheres de Deus que sofrem problemas emocionais, que passam por problemas emocionais, que passam por grande carga de estresse e entram numa síndrome do pânico, ou tem um problema que é genético, que é familiar, e não sabe, e isso vem à tona depois de um grande estresse, ou de um trauma, ou de algo que ativou isso dentro dele. E Deus faz essas coisas, faz isso vir à tona para que a pessoa se cure, ou para que a pessoa seja provada, ou para que a pessoa seja moldada. E você precisa estar conectado com Deus para saber o porquê do seu problema, né? O porquê de você estar assim. E buscar em Deus a estratégia correta para vencer isso. Quando a gente fala disso, eu sempre olho o ângulo da pessoa que não tem Jesus e da pessoa que está dentro da igreja, que conhece Deus e mesmo assim passa por isso. Então, isso na vida do crente é um processo, é um ensino. Para o verdadeiro cristão, a luta, ela traz uma edificação. Então, sempre olhe isso como uma forma de te edificar. Sempre olhe isso como uma forma de aprendizado. Talvez o momento seja difícil, você não tenha muita perspectiva, mas para a pessoa que tem intimidade com Deus e conhece Deus, ela sabe que vai passar. Que Deus é o maior refrigério da vida dela. Então eu lembrei de 1 João 3,3, que fala assim: e qualquer homem que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, se você tem Jesus, se você busca consolo em Deus, se a sua esperança está em Deus, Ele vai purificar toda essa dor. E isso vai ser um aprendizado na sua vida. Então, enxergue com essa perspectiva, que Deus está dentro de você, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, então você está sendo purificado dia após dia, de toda dor, de todo sofrimento, mas isso não quer dizer que você não vai passar por ele, amém? Isso vai lhe fortalecer a passar por ele. Jesus não promete ao cristão que ele não vai passar por aflição. Muita gente entra na igreja com essa perspectiva de que eu vou para a igreja porque Deus vai me curar, ou porque lá eu vou ser sempre feliz. E não é assim. O cristão, ele passa sim por problemas, ele passa sim por dor, ele passa sim por aflição, e a diferença é que ele vence em Deus tudo isso. A diferença é que ele se ergue, e quando ele se ergue, ele tem autoridade para salvar vidas. Deus usa essa pessoa para salvar vidas, para ser ponte na vida de outras pessoas. Amém? Então, toda vez que eu lembro desse processo e da vida do cristão que passa por uma aflição, eu lembro de Jó. A vida inteira, o livro inteiro de Jó fala sobre
momento de aflição dele, em que ele perde tudo. Perde filho, perde esposa, perde tudo que conquistou. Ele perde a saúde, ele perde tudo. E mesmo assim ele é leal a Deus. E mesmo assim ele sabe que existe um Deus que vai tirar ele desse lugar. Então a gente precisa ter essa perspectiva de Jó, de que Deus vai nos tirar do lugar de desânimo, Deus vai nos tirar do lugar de dor, do lugar de deserto, do lugar de provação. E quando começamos a orar aqui e a ouvir o louvor, e que as pessoas tiveram algumas revelações de Deus, Deus me falou que algumas pessoas se paralisam nesse lugar. Ficam paralisados no lugar de dor, no deserto, e não querem sair de lá e ficam aprisionados, sendo que é um lugar que é para você só passar, é um lugar que é para você só aprender, não é um lugar para você ficar para sempre. Não é um lugar que é para você morar. Então você precisa entender que o deserto é um lugar de aprendizado, olhe por essa perspectiva, mas é um lugar de passagem. É um lugar que você vai sair mais forte, é um lugar em que você vai deixar as besteiras de lado, um lugar onde você vai amadurecer para ajudar pessoas, para ser ponte para a vida das pessoas. Amém? E então você vê que o livro de Lamentações, como eu falei, ele tem 5 poemas, né? Então é um interligado ao outro. E estudando um pouco o livro, eu percebi também que é uma oscilação de emoções. Então, nos primeiros capítulos ele está caído, ele fala da dor do lugar, de todo abandono, que se sente abandonado por Deus, de que não escuta Deus, e que existe muito sofrimento e pede perdão pelas coisas que fez. E quando chega no 3º capítulo, ele começa a lembrar da esperança em Deus. Ele começa a lembrar de que em Deus há esperança. E aí no versículo 21 ao 25, é o ápice da mensagem, é a grande revelação do livro, que é onde fala assim: isso eu recordo na minha mente, porquanto eu tenho esperança. É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto eu esperei nele. Então, você percebe que no meio da dor, de todo aquele caos e de tudo que estava acontecendo, ele começa a lembrar de que Deus é a esperança que move ele. E é exatamente isso que você precisa lembrar no momento da sua dor. É exatamente essa parte da Bíblia que você não pode esquecer. Eu sempre falo sobre isso quando eu vou falar de algum problema emocional ou de alguma coisa relacionada à emoção, principalmente quando eu falo para as meninas, eu sempre falo disso. Traga à memória aquilo que te dá esperança. O que é que te traz esperança? Eu tenho várias técnicas que ao decorrer ao longo dos anos eu fui criando para que eu pudesse lembrar daquilo que me dá esperança. Então eu gravo as promessas de Deus para mim. Quando tem um profeta que fala alguma promessa, eu estou gravando. Quando eu não gravo, alguém grava por mim. Eu escrevo o texto e eu deixo guardado para mim. Quando eu tiver com algum probleminha, eu estou lá e leio e me recordo das coisas. Então, eu tenho estratégias. Deus me deu estratégias para que eu lembrasse daquilo que me traz esperança. Todas as vezes que eu subo aqui, é um momento em que eu tenho esperança, porque eu perseverei. Então, você deve ter as coisas que lhe dão esperança. Então, crie técnicas para que você possa se recordar disso. Quando a gente fala em emoção também, em tratamento, em coisas de psicologia, a gente lembra muito dos gatilhos. E eu estava lendo que existem os gatilhos positivos. Então, a gente deve focar nos gatilhos positivos, que são nessas coisas que te trazem esperança. Memorize coisas boas. Ore por coisas boas. Busque coisas boas. Tenha pensamentos positivos. Busque em Deus coisas boas para a sua vida, né? Tenha esperança e expectativa em Deus, nas coisas que Deus vai fazer por você. Como os meninos oraram e como meu esposo pregou no congresso passado, o nosso Deus é um Deus que nos dá destino, que nos dá um futuro, que nos dá uma direção. Então, não podemos deixar que esses problemas e as nossas emoções e o nosso momento de conflito apague o que Deus tem para nós, ou
tire de cena o futuro que Ele tem para nós. Então, não permita que o cenário da dor seja o cenário permanente da sua vida. Muda esse cenário, coloca Deus para ser o cenário, coloca as promessas de Deus para ser o cenário. Se for preciso, fale isso para você mesmo todos os dias, até que isso se torne algo que você de fato viva. O seu alvo, ele sempre tem que ser Jesus, ele sempre tem que ser a eternidade, ele sempre tem que ser o que Deus tem para a sua vida. Isso deve gerar uma expectativa dentro de você. E se você permanecer frio, e se você permanecer numa zona de conforto dentro da igreja, você não vai ter forças para tirar isso de dentro de você. Então, por muito tempo, eu fiquei paralisada no mesmo lugar, porque eu estava tão distante das coisas de Deus que eu não conseguia buscar forças nisso, expectativa nisso. Eu vinha para o culto por vir. Então, eu comecei a mudar essa perspectiva. Eu comecei a pedir para Deus para que isso fosse mudado na minha vida. Então, eu comecei a usar isso tudo como uma ponte de conexão a Deus. E até o ponto de eu chegar e ter esperança novamente nas coisas, de conseguir levantar da cama novamente. Eu lembro que para chegar a vencer o grande gigante, eu tive que vencer pequenas lutas. E aí eu até anotei isso. Pequenas lutas vencem grandes gigantes. Então, é um passo de cada vez. Então, cada vitória que você tem, mesmo que seja boba para as pessoas, isso vai te fazer estar preparado para o grande gigante. Isso vai te fazer estar preparado para a grande cura da sua vida, para a grande mudança de Deus na sua vida. Isso é real. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele estava convicto daquilo, porque ele tinha passado por vários processos antes. Ele tinha matado leões, ele tinha matado ursos para proteger as suas ovelhas. Então, quando ele chegou, o Golias já não era mais um gigante para ele. Ele via como algo que ele era capaz de derrubar, porque ele tinha Deus ali com ele. Ele tinha convicção de quem ele era em Deus. Então, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu menos imaginei, passando por todos os processos de cura e vencendo se eu for contar cada coisa para mim que era uma limitação que eu venci, eu ficaria aqui a noite toda, mas desde levantar da cama e trabalhar, de criar meus filhos, isso foi uma vitória profunda na minha vida. Eu não me sentia alguém que fosse ter isso um dia, entende? Isso é um milagre de Deus. É como eu conversei com um discípulo meu, o nosso Deus, ele não é um Deus de magia. Ele não é um Deus que faz mágica, mas ele é um Deus que faz milagre. Ele é um Deus sobrenatural. Então, ele mexe com tudo dentro de nós de forma sobrenatural. E eu estar aqui hoje, eu ter o meu esposo, meus filhos, eu trabalhar num lugar de pressão 24 horas e estar firme lá. Isso é um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Eu sou uma carta viva de Deus na vida de quem não acredita que tem esperança. Eu tentei contra a minha vida. E quando eu penso que se aquilo tivesse dado certo, eu não teria nada do que eu tenho hoje. Eu não teria ajudado as pessoas que eu ajudo hoje. Como isso teria sido uma reação em cadeia para minha família, para o futuro dos meus filhos, para o futuro do meu esposo. Então, eu vejo a bondade de Deus em todas as coisas da minha vida hoje. Então, eu percebi que no decorrer dos anos que foram se passando e das lutas que eu fui vencendo, que eu já tinha derrotado o gigante, não tinha nem percebido. Que eu havia derrubado o gigante e hoje eu estou vivendo o que Deus tem para a minha vida. E isso vai acontecer com a sua vida também. Seja qual for o seu problema. Se você não tiver problema, seja qual for a sua limitação. Seja qual for, seja o dia mau que você está passando ou o tempo ruim da sua vida. Saiba que isso é passageiro, é um lugar em que Deus está te moldando, é um lugar em que Deus está trabalhando em algo na sua vida. E que você precisa olhar para o alvo que é Jesus. Então eu lembro que todas as vezes que eu tinha os desafios, eu queria recuar, eu queria desistir, eu queria olhar para trás, eu queria focar nas minhas limitações. Então eu tinha uma coragem que vinha de dentro para fora e eu começava a vencer aquilo. E eu não me deixava
na zona de conforto e nem as pessoas, porque os meus familiares sofriam tanto que eles queriam, não precisa tu passar por isso, vamos dar um jeito, não precisa tu fazer isso, aí eu vou lá e resolvo para ti. Então eu fui percebendo que eu não devia aceitar essas ajudas porque eu tinha que passar por aquilo. Eu tinha de fato que vencer aquele desafio. Então é isso que Deus está te falando hoje. Algumas coisas as pessoas não vão poder fazer por você, você vai ter que fazer. Você vai ter que dar o primeiro passo, você vai ter que matar os ursos e leões que vão vir na sua vida para que depois o gigante seja derrubado. Amém? Então você precisa focar nisso. E que quando você menos imaginar, você vai estar voando em Deus, você vai estar fluindo em Deus. E essa é a esperança que eu quero trazer para vocês hoje. A minha vida é uma ponte para que vocês tenham esperança também. A minha vida, eu estar aqui hoje, eu sei quem eu sou hoje, é um milagre de Deus. E eu falei para Deus que eu vou sempre falar sobre isso, porque é o meu testemunho. É o meu testemunho. Às vezes eu vejo alguns testemunhos de pessoas que transformaram a vida, que usavam drogas e pararam com o vício, e testemunhos gigantes em Deus. E o meu testemunho é esse, é um testemunho de cura emocional, é um testemunho de cura, de vitória contra suicídio mesmo, de vitória contra uma tentativa contra a própria vida. E vocês precisam enxergar isso. Eu quero que vocês enxerguem isso como eu enxergo. Amém? Talvez você está nesse lugar de dor, de sofrimento e não saiba, não entenda isso que eu estou falando, mas eu acredito e eu creio que Deus te trouxe aqui porque Ele quer fazer isso sobre você. Ele quer gerar essa expectativa e essa esperança dEle em vocês. Amém? Para finalizar, eu quero ler um texto de Jeremias 29:11 que fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então, o nosso Deus é um Deus que gera um futuro. Você tem um futuro em Deus. Você tem um chamado em Deus. Você precisa deixar isso ser ativado dentro de você. E você não precisa viver o sonho da outra pessoa ou querer o chamado da outra pessoa, porque você tem o seu próprio chamado. Você tem o seu próprio futuro em Deus, o seu próprio destino em Deus. E tem coisas que vão acontecer porque você vai se levantar. Então você precisa sair dessa zona de conforto e desse lugar de tristeza e desse lugar de paralisia e se permitir ser lançado por Deus. Você precisa entender que você é uma flecha de Deus. E Ele só vai alcançar alguns alvos se você se permitir ser usado, amém? Ele quer escolher você, Ele tem planos para você, mas você precisa querer. Porque Ele é um Deus que nos deu o livre-arbítrio. Ele é um Deus que nos deu a permissão. Ele não vai te forçar. Você precisa querer. E só precisa falar que quer. Que o resto é com Ele. Que o resto Ele faz.